Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube Papo Contilé. Aqui no Instagram fica no IGTV a live por inteiro, né? Nessa posição que nós temos aqui, com um em cima e outro embaixo, mas quando se transforma para o canal do YouTube, ficamos lado a lado. É um programa diferente da abordagem das lives, né? As lives entram até as 10 horas, 11 horas da manhã do dia seguinte no nosso canal do YouTube e ali permanece fixamente. E quando já é adicionada pela nossa produção, lá no canal do YouTube, eu apago o IGTV. Né? E antes de tudo, no início da manhã, eu já mando uma frase do convidado, que a nossa produção, Léo Tilemon, separou uma frase assim que ele achou que foi mais impactante, dita pelo convidado, e a gente faz essa divulgação no Instagram e no próprio Facebook, anunciando, como se fosse uma espécie de chamada, anunciando a live na íntegra para o canal do YouTube. Muito bem, Papo Contilé é um papo descontraído com personalidades do esporte, da música, do entretenimento e de diversos segmentos. Essa é a grande verdade. E se você não tem como assistir a live no canal do YouTube, né? Ou seja, você não tem acesso a imagens, você pode assistir no podcast Papo Contilé, pelo menos os áudios você poderá ouvir, né? Se você não tem condições de assistir com imagens. Hoje o meu convidado é Gabriel Camardelli, uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e que para mim faz um belíssimo trabalho de iniciação esportiva com jovens já há alguns anos na cidade de Valença, né? De onde ele está falando nesse momento. Uma escolinha, inclusive, muito reconhecida na região pela alta qualidade deste profissional, que inclusive tem licenças B e C da CBF como treinador. Né? Tem muita gente aí de clube de Série B, de Série C e Série D que não tem nenhuma. Ele tem a C e tem a B. E já começa a dar passos assim, importantes para chegar, né, a um clube de primeira divisão, de segunda divisão do futebol brasileiro. Muito bem. Gabriel, apesar de eu ter feito essa explanação sobre você, eu queria que você fizesse de viva voz mesmo um relato sobre quem é Gabriel Camardelli para as pessoas que, porventura, não lhe conheçam. Eu sei que muita gente lhe conhece, mas tem também aquelas pessoas que não conhecem. Né? Então eu queria que você fizesse uma introdução sobre quem é Gabriel Camardelli para a gente depois puxar o papo sobre iniciação esportiva para menores. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Tilé. Boa noite a todos e a todas. Então, Gabriel Camardelli é um professor de educação física. Né? Eu me graduei em licenciatura plena na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié. Né? Estudei lá de 2001 a 2005. E pós a formação retornei para Valença. Né? E desde 2006 eu trabalho no Colégio Perspectiva e desde 2007 eu trabalho no Colégio Social. São as duas maiores escolas particulares lá da região. Continuo como professor de educação física do ensino fundamental, então pego as crianças, os alunos ali com 10 anos e só liberam eles já com 17 anos. Né? E para além desse trabalho nas escolas particulares, por 9 anos, eu trabalhei no ensino superior, né, na Faculdade Zacarias de Góes. Eu trabalhei de 2010 a 2019, eu fui coordenador de curso de educação física durante 3 gestões, durante 6 anos. Né? Tive como mérito receber a comissão do MEC para o processo de reconhecimento do curso de educação física de licenciatura, né, da qual nós conseguimos o êxito. E também dei aula na faculdade durante 9 anos. Né? Aqui, como a gente... E aí de disciplinas como treinamento desportivo, que é intimamente ligado, né, com futebol, cinesiologia, né, e também treinamento metodologia do futebol e do futsal. Né? E aí a gente sabe também que a formação de educação física é um pouco mais ampla. Eu, antes de me dedicar exclusivamente, como eu estou agora, praticamente é só o futebol, eu fiz uma especialização também em obesidade e emagrecimento, então eu fazia um trabalho também de personal trainer. Eu tinha um estúdio de treinamento funcional e crossfit e musculação, da qual eu estive até o ano passado, e aí passei para meu irmão, que também é da área, e sempre quis trabalhar com futebol, só que o mercado não me oferecia lá em Valença. Lá em Valença não tinha um clube. Né? E aí, quando eu me estabilizei por lá, acabei ficando por lá. Porém, como tudo que eu faço, eu procuro fazer de forma correta e coerente. Quando eu
me estabilizei, que eu falei, pronto, agora eu vou correr atrás do meu sonho, que foi o que eu sempre quis, de querer trabalhar com futebol, chegar a um clube profissional. Né? O que foi que eu fiz? Eu falei, vou abrir uma escola de futebol, vou aproveitar que eu já tenho, né, um reconhecimento no mercado, já tenho a credibilidade junto à sociedade, junto aos pais, e até por isso eu coloquei o nome da escola Camardelli Soccer, porque quando fala Camardelli já sabe, né, que sou eu. Se Né? associa uma coisa a Já, outra, né? isso. O meu estúdio era Camardelli Training, meu irmão está lá, e a escola de futebol Camardelli Soccer, porque já sabe que ou eu ou ele, que ele também é na área. Enfim, quando eu resolvi me dedicar ao futebol, que eu resolvi abrir a escola de futebol em 2018, prontamente eu falei, eu preciso me qualificar. Não é só a formação de educação física que vai me deixar preparado, né? Então tem que ser uma coisa mais específica. E coincidentemente foi quando teve a licença C, que é voltada para escolas de futebol, aqui em Salvador. Então eu vim, abri a escola lá no Clube da ABB em Valença, né? Depois vim para Salvador, fiz o curso, né? E já voltei. Assim, que a gente sabe que a gente, mesmo uma formação, ela não é só suficiente. Então eu vi que essa formação ela veio a complementar, né, uma defasagem que ainda existia em relação a algumas coisas e não está no meio. Né? E aí depois aí tomei gosto. Coincidentemente, no mesmo ano, eu fui convidado para ser treinador da Seleção de Valência no Intermunicipal. Né? Eu já tinha sido preparador físico em 2015, eu já tinha sido coordenador técnico da Chute Inicial, uma franquia do Corinthians, Kili Edson, né? Abriu lá em Valença. Eu fui o responsável técnico pela essa escolinha também. E aí, ano passado, eu assumi a Seleção de Valência no Intermunicipal, né, com um pouco de desconfiança, óbvio, né, porque ainda existe muito daquela imagem do ex-atleta, né, aquela jogou onde, chupou melancia com quem. Né? E aí, coincidentemente, o trabalho ele fluiu inicialmente. O novo criou um pouco de impacto junto aos jogadores, mas nós fizemos a melhor campanha dos últimos 9 anos. Né, quando eles resolveram abraçar a ideia do modelo de jogo que nós implementamos, né, a gente não tinha um dos melhores orçamentos, dos maiores orçamentos, dos melhores jogadores, mas mesmo assim fizemos a melhor campanha, fizemos a 12ª melhor campanha, né, entre 64 seleções. E aí foi um ponto de partida para eu falar, é isso mesmo que eu quero. E aí, agora em janeiro, eu fui para São Paulo, passei 15 dias em São Paulo, fazendo a licença C, né, uma turma de 50 pessoas, com a grande maioria já no clube, gente da China, dos Estados Unidos, do Canadá, todos esses clubes aí de São Paulo, quase todos tinham representantes lá, e de outros também. O treinador da seleção brasileira, Dudu Patetucci, da seleção sub-16, 15 e 16, estava lá fazendo curso com a gente, tinha quase 30 ex-jogadores, e aí foi assim... vamos dizer assim, agora eu defini que realmente eu quero entrar de cabeça no futebol. Só que para isso estou me qualificando. Eu fiz há pouco agora também um curso de análise de desempenho pelo NUPEF, né, pela Universidade Federal de Viçosa. Estava fazendo a observação de treinamento, que é uma carga horária específica da licença B. Eu passei 15 dias no Sub-20 do Vitória, lá com o Rodrigo Paulo Mussi, né? E estava indo para o Bahia fazer mais 15 dias lá, para complementar as 40 horas, quando houve a paralisação. E aí eu recebi também um convite, fiz uma reunião com um clube que vai disputar a 2ª divisão do Campeonato Baiano, mas aí também parou tudo, e hoje estou aqui na expectativa do retorno dessas atividades. Então, Gabriel, basicamente é esse aí. Um belo currículo, né? Diga-se de passagem. Porque uma coisa que eu faço muita questão de dizer, viu, Gabriel? É que eu não convido para as minhas lives a pessoa que tem apenas o título de amigo de Tilemon. Porque isso aqui para mim, é trabalho profissional e sério, né? Sim, com certeza. Não é coisa para estar misturando, colocar amigos para falar, não. Alguns amigos têm competência, graças a Deus. Então, esses podem ser convidados. Né? Eu faço questão de dizer isso para você pensar que a escolha dos nomes é uma coisa à toa, e não é mesmo. Na Rádio Metrópole, por exemplo, eu só tinha uma obrigação, era trazer pessoas relacionadas ao futebol. E aqui não. Aqui a live é minha, é uma coisa pessoal, né? Eu convido quem eu quiser, mas desde que obedeça também esse critério de competência
para o assunto ao qual eu convidei a pessoa. Bom, me diga uma coisa, qual é o objetivo da iniciação esportiva para menores? Você começa a trabalhar com jogadores a partir de que ano de idade? De quantos anos de idade, por exemplo? A literatura, ela fala que a iniciação esportiva, ela varia, né, de alguns autores, entre 5, 6 e 7 anos. Só que a gente sabe até pela nossa realidade do país do futebol, da diminuição dos espaços físicos. Um exemplo, na minha escola eu já pego a partir de 4 anos. Mas aí os pais têm que entender, principalmente, os pais entendem, nessa idade ainda entendem, que na verdade é uma atividade pré-desportiva, né? É o lúdico, muito mais a questão da socialização, né? A criança está na questão do egocentrismo, onde tudo é dele. O aluno ele não tem nem... Tanto é que eu não gosto nem de falar atleta, né? Porque para mim ele não é atleta ainda, ele é aluno. Diversificar uma série de outras atividades que não seja só o futebol, né? Porque o que a gente precisa desenvolver nas crianças nessa faixa etária, a partir dessa faixa etária? É a consciência corporal, é a coordenação motora. É esse repertório motor dele bem desenvolvido que vai fazer com que ele consiga resolver os problemas quando ele entrar no processo de especialização, né, num clube profissional. Então, quanto mais repertório motor ele tiver, né, mais fácil ele vai conseguir resolver os problemas que uma partida de futebol apresenta para ele. Esses seriam, digamos, os métodos mais adequados, digamos assim, de se aplicar nas aulas de iniciação esportiva? Seria esse o desenho? O que se defende, o que os estudos mostram é assim, a criança ela tem que ter a exposição de diversos esportes. Eu gosto sempre de comparar isso com a questão de uma escola. Né? Quando a criança, ele vai, vamos dizer, uma criança de 5 anos, ele está lá no G5, né, de uma escola de educação infantil. Então existe um programa de conteúdos que tem que ser introduzido para essa criança de 5 anos. Por quê? Porque é o conteúdo que ele está preparado para absorver e desenvolver. E existem habilidades e competências que vão ser avaliadas ao final do ano, para ver se ele alcançou aquele estágio de aprendizagem. A gente está falando de estágio de aprendizagem. Existe aula de educação física só de futebol? Só de futsal? Não. A criança está na escola, o que é que ele precisa? Ele vai ter aula de vôlei, aula de basquete, aula de handebol, aula de futsal, aula de capoeira, aula de ginástica, uma série de conteúdos que vão fazer com que ele crie uma consciência corporal, que ele crie uma dominância, né, das habilidades motoras, que isso vai fazer com que ele esteja mais completo. Né? Então, quando se pega uma criança e diz que ela vai fazer só futebol, é uma especialização de uma modalidade. Né? Como meu filho não vai para o gol, não. Peraí, deixa aí, a parte superior ele não vai desenvolver. Entendeu? Então, assim, Tila, existe, na verdade, os autores que defendem a escala de aprendizagem. Né? A especialização, quando é que o atleta hoje entra no clube? Com 14, porque é quando ele está preparado para a especialização do futebol. É por isso que os clubes hoje começam a partir dos 14 anos. Por quê? Porque entende-se que até 13 ele tem que brincar, ele tem que se divertir. Claro, aí às vezes depende que existe um ou outro que já se destaque, às vezes já consegue jogar em outra categoria, uma série de outras coisas. Mas vamos puxar até 11. Até 11 ele tem que brincar, tem que ser divertido. Mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. Inclusive a gente tem visto que tem se robotizado muito desses jovens logo no início, na fase inicial dele, nas divisões de base, a partir do sub-15, por exemplo. Né? Tem treinadores que defendem a tese de que eles devem se acostumar já a jogar, no caso, como o profissional joga. Né? Procuram adaptar o esquema tático de jogo no sub-15 igual ao do profissional. Você acha que isso funciona? Na verdade, o treinador da divisão de base, ele vive entre a cruz e a espada. Né? Eu acredito que agora, ontem teve um webinar na CBF muito bacana, com diversos representantes, coordenadores metodológicos dos clubes de futebol. Inclusive o do Bahia, Roberto, e o Marcelo Vilhena do Vitória estavam lá presentes. Estava o João Paulo também do Palmeiras, que passou aqui também pelo Vitória. Que assim, o treinador ele vive entre a cruz e a espada porque
Para mim, o papel da base ele é formar. Poxa, mas ele às vezes é cobrado por resultado. Então ele fica naquela coisa ali. Ele sobrevive do emprego dele, né? Então, agora que eu acredito que esteja mudando um pouco. Por quê? Porque, na verdade, tá tendo um entendimento. Esse período agora da quarentena está sendo bacana para isso. Tenho visto muita gente tendo acesso a essas informações. Outra coisa que prejudicava muito o futebol brasileiro é aquela coisa do eu sei isso, eu vou implantar ali no meu clube. Então, assim, o conhecimento ele não era divulgado, né? O conhecimento é meu, não vou compartilhar com ninguém. Hoje a gente já está vendo um pouco mais essa socialização, onde todo mundo está procurando trabalhar da forma que é correta. Então a gente não pode cobrar de uma criança de 14, de um adolescente de 14 anos desempenho, porque ele está no início da especialização dele no futebol. O alto rendimento ele é batido martelo a partir de 21 anos. É como o atleta biologicamente, fisiologicamente, está preparado para o alto rendimento, 21 anos. Ah, mas fulano, mas ciclano. Gente, isso às vezes são os fenômenos, são as pessoas fora da curva. Eles são minoria. Né? A gente sabe que o funil ele é muito pequeno e muito pouco. Aí a gente pega um garoto de 14 anos, ele ali com comportamento de jogador, porque ele é cobrado como jogador, ele só aprende aquilo. Quando chegar a 19, 20, que ele não conseguir chegar ao profissional, ele vai fazer o quê? Se desde 14 ele estava jogador de futebol, preciso vencer de qualquer jeito, pressão de pai, pressão de mãe, pressão de treinador, pressão de colega. Então, precisa ter um entendimento que existe uma sequência de aprendizagem na divisão de base. É isso que precisa. E agora está acontecendo isso porque os clubes eles estão criando o currículo de formação. Qual é o modelo de jogador que o Sport Clube Vitória quer formar? Qual é o modelo de jogador que o Sport Clube Bahia quer formar? Que a gente chama currículo de formação. Então lá, cada categoria tem que ter especificando quais são os conteúdos que devem ser trabalhados. Só que às vezes, Chile, quem estava não sabe. E aí ele só reproduz. E aí ele só reproduz o que ele vivenciou há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas aquilo talvez que ele reproduzia hoje já não é aplicável. A ciência está aí mudando, toda hora muda. A pandemia está aí nos mostrando, toda hora um médico, um especialista diz uma coisa diferente. Então a gente tem que entender que o futebol também é ciência. Agora ainda mais, sabe por que, Tilé, agora ainda mais? Porque nós perdemos os espaços, o futebol de rua. Por quê? Porque lá não tinha nenhum adulto controlando a criança. O grande lance é quem comanda. São os pais interferindo e os treinadores, que às vezes não sabem o que está aplicando. Ou às vezes até sabe um pouco, mas prefere reproduzir, prefere ir na internet, baixar um treino, pegar, copiar, né? Fazer o papel de treinador, reproduzir o que ele vê na mídia, sem saber que aquilo, na verdade, está trazendo um malefício para a criança. Então agora os clubes estão organizados e eu acredito que logo, logo a gente vai estar colhendo frutos e tendo esse entendimento de que a gente não pode negar a ciência, a gente não pode negar a evolução tecnológica. Então, que nada, hoje muito termo bonito. Não é não, gente, é evolução. Aí a gente vai ficar negando o uso do celular. Pronto, o celular agora não está servindo para os clubes darem os treinos dos alunos. Então, é saber, na verdade, fazer o uso adequado e a dosagem da utilização dos equipamentos. E trazer isso para nosso favor. A gente não vai poder ser inimigo, porque o tempo ele está evoluindo o tempo todo. A modernidade exige que a pessoa acompanhe as coisas, né? Agora, Gabriel, salvo equívoco de memória, você falou que começou a trabalhar em escolinha, com essa escolinha sua, em 2007, foi isso? Que eu entendi bem? Não, 2018. Com escolinha? A minha escola eu abri em 2018. 2018, certo. Eu trabalho em escola particular, desde 2006. Certo. Na verdade, desde 2006. Mas assim, lá em 2001, quando eu entrei em Jequié, na faculdade, lá tinha um projeto de Jequié Esportivo. Né? Então eu trabalhei durante 2 anos no projeto Jequié Esportivo, né? Em bairros periféricos lá da cidade. A gente tinha as turmas, inclusive Guilherme Santos, que foi lateral esquerdo aqui do Bahia, hoje está no Botafogo do Rio, foi meu aluno lá. Foi aluno de Salles também durante 2 anos. Salles, a gente trabalhava também nesse projeto. Então, na verdade, eu nunca fiquei fora do futebol.
talvez o contexto era um pouco diferente. Era escola, Não, era projeto, não era clube. não, ele fez essa pergunta só para encaixar o que eu queria Certo. fazer agora como próxima pergunta. Com essa experiência que você tem acumulada, né, de trabalhar de iniciação de menores, qual é o seu sentimento quanto aos efeitos da iniciação esportiva na vida de uma criança? Vou falar o positivo e o negativo? Ou você quer... Pode ser, fica à vontade. Né? Aqui é papo mesmo, né? O principal do esporte é a questão das relações interpessoais. Então, o feedback, o retorno que eu mais ouço dos pais, principalmente dos alunos menores de 4, 5, 6 até 7, 8 anos, muitos procuram lá a escola para socializar, para que os filhos socializem, porque às vezes não tem um irmão, porque a demanda da semana faz com que ele tenha a rotina apenas na escola-casa, né, e a aula de educação física um dia na semana, quando tem, que às vezes nessa faixa etária a gente encontra ainda escolas que não tem aula de educação física. Então, os pais falam muito da socialização, falam muito ainda da questão do gastar energia, porque não está dentro de casa preso, aquela coisa toda. Mas assim, o mais importante é a questão da socialização, né, para a criança. Só que a gente recebe alunos também onde isso já é falado porque a gente cansa de ouvir isso, né? Que pais às vezes querem se realizar um sonho que não tiveram enquanto jogador no filho. Então assim, a gente vivencia situações absurdas, né? Falando dessa parte negativa, da pressão que é exercida numa criança. Ano passado eu participei da Taça Band, foi na Arena Geanardi, eu vim com minha turma, e assim, já sabendo, todos os pais e todos os alunos sabendo que todos iam jogar. E assim, eu fiquei abismado com reação de pais, abismado com reação de professores, de técnicos, treinadores, com categorias menores. O tratamento que é dado, eles querem reproduzir o que... muitos professores querem reproduzir o que eles veem de técnicos e profissionais na beira do campo, gesticulando, xingando, e pais fazendo o mesmo papel, né? Como torcedor, o menino ele não está nem vendo a bola, ele não sabe se olha para o alambrado, para a arquibancada, o pai dizendo o que é que ele vai fazer, aí o pai diz A, o treinador diz B, o outro colega diz C. Espera aí, gente, a gente está tratando de criança. Tem criança que não vira o lado do campo, ele não sabe o que virou, né? Ele pega a bola e ele vai para o próprio gol. Por quê? Porque ele não tem o domínio disso. Então, esses estímulos eles precisam ser corretos. E esses estímulos eles não são só os estímulos motores. Tem os estímulos psicológicos também. Então, a criança o que ela quer é se divertir. Para a criança, ela está indo se divertir. Aí você chega lá, implementa um treino analítico, coloca um monte de fila para os alunos ficarem, né, um empurrando o outro, né, danado um com o outro, com uma fila esperando a vez dele para tocar na bola. Aí começa a aula, o menino é o tempo todo: professor, vai ter o baba hoje? Vai ter o baba hoje? Porque ele foi para lá para jogar o futebolzinho dele, dentro da contextualização dele. Aí fica o pai do lado de fora: e aí, professor, tá muito embolada para lá, todo mundo em cima da bola. Tá todo mundo em cima da bola. Aí meu filho não vai pegar na bola. Sub-8, sub-10. Entendeu, Tila? Então, essa pressão dos pais junto aos filhos e às vezes também do treinador, essa cobrança excessiva é que gera. No meio do caminho, essa criança não vai querer mais jogar futebol. Porque se nas aulas existe essa cobrança, imagine quando for para jogo. Só que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado em relação a isso. Porque tem se reproduzido isso. Às vezes a gente acha que escolas de futebol vai ser diferente, mas eu me surpreendi na Taça Band com o comportamento de determinados professores. Tinha hora assim que era um campo do lado do outro, eu ouvia algumas coisas assim do outro jogo que eu virava para trás para olhar o que era aquilo. E ainda o pai dizia assim: pode jogar duro com o meu pode jogar duro, pode xingar, pode... Peraí, gente, sub-8, sub-10, essa criança vai chegar com 13, 14 e não vai querer mais jogar futebol. Porque aquilo é maçante para ele, é chato, é cobrança, ele chora depois de todo o jogo, chora porque não jogou, chora porque perdeu. Então a gente tem que saber avaliar isso direitinho.
Uhum. Eu já citei até o nome aqui, hoje em dia eu não vou citar mais, já fiz uma promessa a mim mesmo, porque, primeiro, a pessoa já é falecida, então não vai ter como se defender, né? E você falar de que já foi é realmente complicado. Mas eu mesmo, em função do que você está dizendo, eu me lembrei de um caso. E já por umas 5 vezes me lembrei desse mesmo caso. Eu tenho um sobrinho, na época ele tinha acho que 7, 8 anos de idade, hoje já tem 33, fez agora, chamado Yuri, filho da minha irmã mais velha, que ele disputava um campeonato, acho que era Jacopal, Jacopi, uma coisa assim, de colégios aqui de Salvador. Jocopá. Jacopá, né? Eu só fui a um jogo, Gabriel. Eu gostaria de estar acompanhando todos os jogos, mas só fui a um, porque o professor dava tanto palavrão na beira do campo, menino de 7 anos de idade, futebol de salão. Mas o cara abria a boca 10 vezes, 8 eram palavrões. Era um negócio assim, impressionante. Aquilo me irritou tanto que eu acabei não assistindo mais nenhum jogo dele. E eu acho até que ele tinha condições. Ele parecia dar para zagueiro, né? Ele era alto e tal. Mas nesse episódio que eu estou citando, ele acha que ele era goleiro, alguma coisa assim. Ainda era um pouco mais baixo, mas depois ele espichou. Então, eu acho um verdadeiro absurdo isso, né? Porque o profissional que está à frente, ele é um educador, né? Ele não pode estar tratando criança dessa maneira. E era coisa assim, seu filho dá, sabe? Porra, vai tomar no... Rapaz, um negócio assim que me deixou tão chocado, que eu não quis mais saber disso. Mas ainda continua, Tilé. É mesmo, né? Infelizmente, isso ainda continua, né? Eu vim aqui, quando eu vim aqui para Salvador fazer o estágio a observação da CBF, né? Minha esposa e meu filho estavam aqui já em Salvador. Eu levei meu filho para uma escola de futebol num clube aqui. Fez 2 aulas só, eu tirei. 2 aulas só. Eu tirei porque eu não me identifiquei, não falei que era da área nada, mas coloquei, sentei, observei e vi que aquilo ali ia trazer um prejuízo para ele, né? Tá vendo aquela escada de agilidade, Tilé? Aquela escada de agilidade, né? Aquilo que se for colocar eu e você para fazer, no meio do caminho a gente trança a perna ali, né? E erra. Pense aí uma criança de 5 anos, né, fazendo aquilo e quando errava o professor mandava voltar. Mandava voltar. Na hora que ele estava terminando, que era hora de chutar, né? Então foram 2 aulas, eu tirei. E aí eu imagino, volta a fazer de novo que errou. A menina cruzava os braços, lacrimejava e voltava para fazer. Entendeu? Então a gente tem que entender, a gente às vezes quer que a criança seja um mini adulto, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas querem colocar treinamento físico, né, para crianças. Aí montam um circuito. Se você for colocar para você trabalhar a coordenação motora, tudo bem. Aí monta um circuito tão longo que quando chega para a criança chutar a bola, ele já está cansado. Porque ele foi lá num lado, foi do outro, foi para frente, foi para trás, pulou. Tanta coisa, quando chegou na hora de dar o chute, está cansado já. Então é muita reprodução do que se vê na internet, Tilé. E não é programado, não é planejado, né? Não tem um plano de aula. Hoje a maioria dos clubes, na divisão de base, ele exige o microciclo de treinamentos. Você tem que apresentar semanalmente o que é que você vai treinar, por que tempo. Né? Você, um treino tático, você pode trabalhar mais que um treino físico. E aí no outro dia o atleta tem treino físico, vai treinar como? É complicado, é complicado. Gabriel, você acha que você concorda com quem diz que existem efeitos negativos provocados pela iniciação esportiva ou você não concorda com isso? Não, eu concordo. Uhum. Eu concordo. Porque não é a iniciação. Porque, na verdade, se a iniciação ela fosse cumprida da forma correta, respeitando o desenvolvimento psicomotor da criança, bacana, maravilha. Maravilha. Mas o problema é que você coloca o filho na iniciação e quem quer treinar quer especializar seu filho. Né? E o seu filho, não. Meu filho já é meio de campo. Com 8 anos, o menino é meio de campo. Onde se defende que até os 14 ele rode por diversas posições. Né? Que ele esteja também no futsal. Né? Então, na verdade, tem que ter muito cuidado. Então não é a iniciação que traz o prejuízo. Uhum. Na verdade, é uma especialização precoce. Que as pessoas querem. É iniciação, mas não é. Quer dar treino. Quer dar técnico, quer dar tático. Né?
coloca os meninos para jogar no campo de adultos, na trave, fazer gol na trave que eu mesmo jogo. Então, às vezes, assim, no interior a gente tem essa dificuldade. Você vai jogar... Eu já joguei, a equipe minha já jogou no estádio, né? Com a trave de adulto. Sub-10 vai pegar a bola como, meu Deus do céu? É. Entendeu? Então, às vezes a gente tenta, vamos reduzir, vamos botar o cone, não, deixa assim, que os meus estão acostumados assim. A gente ainda ouve isso. Desde a bola, Tilé, até a bola. Tamanho 5 tem a bola, tamanho 4, tamanho 3, específico para a faixa etária, em um monte de lugar que pode. Porque tem lugar que não pode, a gente até entende, que não tem como. Mas tem muitos lugares que podem ter a bola adequada. Né? Enfim, é muito cuidado que a gente precisa ter, mas é um cuidado que a ciência nos mostra. E isso eu não estou defendendo ou falando isso porque, dizendo que tem que ser professor de educação física, não tem que ser formado em educação física, porque tem muita gente formada em educação física que erra do mesmo jeito. Né? Graças a Deus, hoje o acesso à informação está aí. Né? Então, qualquer tipo de profissional, independente da área, a gente tem que estudar para aquilo que a gente faz. Só que no futebol, fica aquela coisa, futebol todo mundo sabe. Todo mundo é técnico, todo mundo é professor, basta ter jogado o campeonato da cidade na juventude, ele tem direito a ser professor. Ele vai dar aula na escolinha. E aí é aí que acontece. É o adulto ensinando errado. Estimulando principalmente errado. Que antes não tinha adulto nenhum, os meninos chegavam no clube com um repertório motor aguçado, cheio de improviso, por quê? Porque ele jogava lá com ele. Na minha turma, da minha idade, eu jogava no ataque, aí depois tinha o baba dos maiores, eu ficava ali esperando ver se faltava alguém. A posição que tivesse para jogar, eu ia. Por quê? Porque eu queria estar jogando. Começava no gol, daqui a pouco ia para uma lateral e ia. Aí não quer pegar os meninos de 8 anos na iniciação em escola de futebol e determinar a função. Pai, principalmente pai. Pai, quer dizer, o meu não. O meu é atacante, o meu é isso. Enfim, por aí. Eu já vi, também não vou citar nomes aqui, até já é falecido também, olha outro exemplo. Eu já vi pais que prejudicaram totalmente a carreira do filho. Já vi. Isso é coisa bem antiga. O filho não fez sucesso no Vitória porque o pai ficava na beira do alambrado, isso já tem acho que uns 30 anos ou mais um pouco, gritando. O menino ficava apavorado e acabou tendo algumas chances no Vitória, mas não se firmou. Foi para o Peru, é ídolo no Peru até hoje. Pronto. Só com esse exemplo aí, eu acho que já dá para descobrir de quem é que eu estou falando. Né? Mas vamos citar aqui. É um negócio que realmente não dá para entender. Mas então eu chego à conclusão, por tudo que você está dizendo, que, na verdade, existe complexidade na iniciação esportiva. Isso. Existe. E tem a área coordenativa, a área condicionante, a área técnica, a área tática. Cada uma vai entrar tem que entrar no momento certo. Tem que entrar no momento certo. Porque aqui a criança, a idade da criança não corresponde a cada série na escola. E aquilo é uma evolução de conteúdos que vai chegando até ele, 17 anos, pronto, agora você está preparado para escolher uma profissão. Então, no futebol, a formação do jogador é a mesma coisa. Se não respeitar o processo de desenvolvimento e os estímulos forem corretos, não vai formar um atleta. Eu acho um absurdo alguns atletas, inclusive recente. Eu vi atleta em time aqui da Bahia, eu ia assistir jogo e o cara não sabe virar uma bola do meio para uma lateral. Aí quando você vai ouvir a reportagem falando da vida do atleta, você ouve que o atleta já tem 8 anos de clube. E ficou 8 anos dentro de um clube, chegou no clube com 10 anos. E estava treinando o quê? Como? Por quê? Porque pegaram esse atleta, provavelmente era um volante, disse ele é volante, aqui, ó, primeiro volante. Pegar a bola, passe aqui de meio metro aqui para os laterais, entendeu? Torrada e chutão. É isso, aí fica. O quê? Especialização por posição. Dizendo, pegando um menino de 10 anos, às vezes o menino podia ter um potencial em outra. Mas aí caracteriza, rotula a profissão. O menino pegou uma década lá de um período dos volantes, como falava, os volantes brucutu, e o ídolo dele é volante brucutu, ele sabe fazer aquilo, dá passe meio metro, porrada e chutão. Entendeu? É por isso que a Europa superou a gente. Eu passei 6 anos afastado do futebol, saí da Antônios em 6 de novembro de 2014. Né? Vai fazer 6 anos. Mas há 1 ano e pouco eu voltei a me interessar por essa parte de divisão de base. E por que eu tinha me desinteressado lá atrás, 6 anos atrás, e agora fui convencido a voltar?
depois que eu ouvi uma frase de um pai que levou um garoto lá na Antônios, que não tinha chance em lugar nenhum, né? Não tinha tido oportunidade nenhuma, e o cara me dizia assim, seu Tilemão, eu preciso de sua ajuda para a gente colocar meu filho em algum lugar. Sim, por quê? Qual é a principal tese? Meu filho tem todas as características de Neymar. Porra, se o cara tem todas as características de Neymar, o cara tinha que estar em algum clube já, pelo amor de Deus, né? Então, é essa visão, às vezes, dos pais que acaba atrapalhando a própria carreira do menino. Porque coloca aquilo na cabeça, fica dizendo ao filho que o filho tem características semelhantes a Neymar, pelo amor de Deus, né? Então o cara precisa saber analisar as coisas de forma a não misturar as coisas, né? Porque, na verdade, eles não sabem que a realidade do futebol brasileiro é que 80% ganha, no máximo, salário mínimo, né? O atleta profissional de futebol. Não mais, 90 e poucos por cento. Entendeu? Então, eles ficam achando que o filho vai ser a salvação da família, entendeu? E aí, assim, um exemplo, Tilé. Eu tive no River Plate da Argentina. Eu conheço o CEO lá do River, né? O Gustavo Grossi. Ele, inclusive, a gente fez um curso junto. E aí, tive afinidade com ele. Eu fui lá fazer uma visita técnica no River Plate, né? Visitei, passei 3 dias lá conhecendo e acompanhando o treinamento do Sub-8 ao Sub-13, que era em um centro de treinamento específico, e a partir daí do 14 já era em outro centro de treinamento. Assim, você via que a linha metodológica de trabalho deles é muito parecida do que a gente vem estudando, do que a gente lê, do que o Brasil também está produzindo. Mas, assim, o trato com as crianças, aí eu já discordei um pouco em relação a justamente a questão da cobrança. Né? Talvez seja uma coisa mais cultural lá. E serve também para a gente não ficar achando que só os daqui que sabem jogar. Você sabe que tem um atleta lá da minha escolinha, da minha escola, que estava aqui no Vitória. Lembra daquele dia que você falou lá com o Emerson lá? Então, eu vi lá muitos igual a ele. Né? Porque, claro, a gente está falando lá do River Plate também, né? Então lá eles captam de tudo que é lugar. Mas, assim, algumas coisas eu discordava do trato, né? Dessa parte afetiva, emocional com a criança. Né? Porque isso ele pode reprimir. Né? Então, é extremamente complicado. É extremamente complicado. É um cuidado muito grande. A gente ouve muito que o jogador brasileiro ele chega muito assim, aguçado da técnica, do improviso, mas ele chega mentalmente muito fraco, né, em clubes. Né? Você lembra da década de 90? O jogador brasileiro era vendido para a Europa por uma bagatela de dinheiro. Com um mês que ele ia voltar porque não tinha um feijão. Saudades da família, entendeu? E outras desculpas. E assim, hoje, claro, o treinamento mental ele já está hoje inserido, né, dentro do rendimento também. E a gente tem que ter muito cuidado com essa parte também. Né? Muito bem, estou conversando hoje com o Gabriel Camardelli, que é professor, né? Vamos dizer assim, professor, até porque ele é formado realmente, professor de iniciação esportiva para menores, né? E também, como eu já disse lá no início, treinador licenças B e C da Confederação Brasileira de Futebol. Bom, aqui na Bahia tem uma particularidade muito interessante. O Ministério Público proíbe que os clubes alojem até os 13 anos, só a partir dos 14, completados os 14. No dia que o cara faz os 14 anos, ele já pode adentrar num alojamento de clube. Só que lá fora, as coisas funcionam com 10, com 11 anos. Então, quando um clube nosso vai com a categoria nova, sub-15, por exemplo, né, que o menino tem menos de um ano de preparação dentro de um clube, de disputar uma competição nacional, a desvantagem é tão grande porque o outro já está malandro. O outro está sendo preparado desde os 11 anos de idade. Né? Tudo bem, que as idades são as mesmas, sub-15, né? Mas só que um tem 4 anos de treinamento e o daqui tem 1. Você não acha que essa é uma decisão muito prejudicial ao futebol da Bahia, não? Principalmente da Bahia, onde muitas peças são reveladas no interior do estado e, por consequência, pessoas de famílias pobres, que quando vêm para a capital tentar uma vaga no Bahia e Vitória, algum olheiro vai lá e diz você se apresente no Bahia, você se apresente no Vitória, né? O Ministério Público não vai deixar. Né? Não vai deixar alojar porque não tem. E aí você não consegue trazer esse jovem para cá porque não tem parentes aqui. Vai bancar o quê? Pensão para o menino que vai começar a treinar em clube? Eu acho que isso, de certa forma, baqueou muito os nossos clubes, viu, Gabriel? Não sei o que você pensa sobre o assunto. Na verdade, assim, é uma temática delicada, Tilé, mas eu acho que assim, imagina, a criança também ela sai do interior.
ela vem, né, morar aqui em Salvador. Então, às vezes, também, a estrutura dos clubes, da questão da... Hoje a gente sabe, lido que já tem acontecido algumas mudanças em relação à escola, em relação às mães sociais, né? Uma série de outras coisas, de uma estrutura que, às vezes, o clube também não podia oferecer, que hoje a gente entende que já tem melhorado bastante. O Bahia é o centro de treinamento, o Vitória eu sei também que está fazendo algumas adaptações, porque tem novos profissionais lá também agora que estão... Mas eu acho assim, que a estrutura ela não favorece. A estrutura não favorece, porque imagine, o menino chegou aqui no clube, primeiro ele já se sente jogador, né? Ele vai comprar lá a bolsinha, imitação da Yves Saint Laurent, da Nike, botar lá embaixo do braço, procurar um iPhone para comprar do tamanho que for, mas tem que ser o iPhone. Então, assim, ele já na cidade dele ele vira referência, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, Léo. Muito cuidado com isso. Então, talvez ainda os clubes não consigam passar uma estrutura que seja segura para que o Ministério Público chegue e diga assim, ó, não é trabalho, é o início de um treinamento. Porque se não vira trabalho, e é isso que o Ministério Público dá, é trabalho, porque o aluno está ali, treina, joga, tem que ganhar, cobrança, e aí diz que vai perder a infância também. Eu sei que existem pontos positivos e pontos negativos. Eu entendo também que, se for, tinha que ser uma coisa nacional, tinha que ser para todo mundo, para que não houvesse esse rápido do atleta daqui levado para outros estados. Mas eu acho também que é muito ainda culpa dos clubes, mas que tem buscado melhorar. A gente conversa com um, conversa com o outro, né? Mas assim, essa parte psicológica é a parte que mais atrapalha o processo de formação dos nossos atletas. Eu tive experiências acompanhando assim, algumas coisas e assim, eu ficava abismado com o comportamento de alguns atletas em treinamento. Por quê? Porque ele já assinou o primeiro contrato e ele está satisfeito com R$ 1.500. Então você está lá, quantos queriam estar ali? E assim, tá nada, tá nem aí, tá todo dia ali, você não vê interesse nenhum, tá ali nas costas porque tem mais 2 anos de contrato, fica. Então, mas isso é porque é mentalmente fraco. Ele é mentalmente fraco. Então, o clube precisa entender que ele tem que cuidar, ele tem que zelar, porque esse atleta ele tem que gerar frutos para ele no futuro. Aí o atleta entra com 14, sai com 20, passou ali esse período todo onerando o clube, não vai ter retorno nenhum. Então, acho que a gente precisa cercar mais da questão das equipes multidisciplinares. A gente tem que cuidar desse adolescente, né, para que ele possa render no futuro. Meu compadre Dico Maradona, uma vez participando do Papo Quando Estiver na Rádio Metrópole, ele contou uma história fantástica que eu não esqueci até hoje. Vai começar um período de avaliação no Bahia, ali no Fazendão, né? E aí entra um menino, é chamado um menino para entrar, que tinha chegado do interior, o menino entra e tal. Daqui a pouco o Dico vira a cabeça para o lado e olha, tá o menino no meio do campo, puxou um celular do short, que ninguém sabe como foi que ele botou ali, que aqueles shorts às vezes são shorts grandões, né, para criança e tal. E o menino, ó, tchac, 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 selfie. Aí Dico questionou ele, rapaz, tirar selfie na hora do treinamento? Não, é porque minha família precisa ver que eu estou treinando no Bahia. Então, até nisso, né, mas tem um peso, digamos assim. Por isso que a gente tem que entender o contexto, qual o contexto que essa criança vem, né? Qual a diferença, que a gente ambientar ele. É igual o mesmo menino vem lá, viaja 2 dias para vir fazer um teste no clube, encontra uma realidade totalmente adversa. Primeiro, que ele não dormiu esses dias direito, ele não conseguiu se alimentar direito, ele está altamente ansioso, altamente nervoso, e ele vai ser avaliado. Você usa de psicologia, você às vezes tem que ser psicólogo também com essas crianças no desenvolvimento do seu trabalho? E muito, né? A gente sabe que e muito, porque assim, ainda bem que a minha experiência enquanto professor, eu já tenho 14 anos, 15 anos enquanto professor, já trabalhei na educação infantil, no ensino superior e no Fundamental 2, no ensino médio, enfim, já trabalhei em todas as séries da educação básica e no ensino superior. Então, essa coisa das relações interpessoais com o aluno, relação professor-aluno, competição, isso muito, muito próximo de mim, né? E eu também, na minha época também de adolescente, eu jogava os campeonatos escolares de vôlei, de basquete, de futsal, sempre participei das seleções das escolas dessas 3 modalidades.
Eu digo que eu nunca fui bom em nenhum futebol, em nenhum esporte, mas também não fazia feio nenhum. Então, basquete, vôlei, futsal, handebol, surf, skate, eu andava, fazia tudo, um pouquinho de tudo. E regular em tudo. Então, o ente de competição para essas crianças, ela é novo. Né? Eu, em jogos escolares, Chile, a gente, das duas escolas que eu trabalho, a gente especifica que nos jogos, é como regra, com 5 minutos, um exemplo, vou dar o exemplo do futsal. A gente joga 2 tempos de 10 minutos. Com 5 minutos do primeiro tempo, é obrigado para o jogo, é obrigado a trocar todos os atletas. Porque senão, o menos habilidoso ele não joga. Mas o menos habilidoso ele fez o uniforme, ele comprou o tênis novo, ele convidou a família para ir. Só que eu vejo diversos colegas que quando chega nas finais, sabe o que é que faz? Eu já vi, Tilé? A menina ficar na arquibancada, porque se ele for para o banco, ele tem que jogar. Sabe? De ir e assim, e eu converso logo com os pais, converso logo com coordenação, já deixo todo mundo pré-avisado que vai jogar todo mundo, independente se vai ganhar ou se vai perder. Professor, o jogo estava difícil, naquela hora não era para você colocar fulano de tal, mas tem que jogar. Ele tem que participar. Aqui é um esporte educacional. Aqui não é rendimento. E rendimento vai ser lá no clube. É lá que vai ser a competição. Aqui não é competição, aqui é inserção, aqui é socialização. Imagine a cabeça dessa criança que passou por isso tudo e não jogou. Como é que o esporte? Não. Se eu quero fomentar o esporte, se eu fizer isso, eu vou afastar as crianças, os adolescentes do esporte. Então, sempre fui e às vezes até do aluno dizer, professor, eu não quero porque se tomar um gol, vai entrar, a responsabilidade é minha, você vai entrar e vai jogar. E se errar, se perder, eu sou o primeiro a entrar, nunca cobrei, nunca responsabilizei ninguém. E assim, era bacana porque você sempre via paz e fala, poxa, olha a diferença de comportamento. Eu estou satisfeito, nunca estou satisfeito. Porque pelo menos todo mundo jogou, todo mundo brincou, saiu todo mundo feliz da vida. Eu acho que é isso que é o papel do professor. Uhum. Isso, infelizmente, na Bahia começou a mudar, não era assim, não. Na Bahia, até a saída de Mota do Bahia para o Vitória, se falava em fazer jogadores. Né? Mas quando o Mota se transferiu para o Vitória, aí criou aquela coisa da rivalidade. A gente não pode perder títulos para ele, não. Ele saiu daqui, nos abandonou, tal. Aquela conversa fiada. Né? Sim. E aí passou a se cobrar uma coisa que não se cobrava. O treinador pode passar o ano inteiro invicto, se perder a final do campeonato estadual, ele é mandado embora. É uma coisa o campeonato se resume ao Bavi, completamente equivocada. Se resume ao Bavi, né? Aqui em quase todas as categorias, exceto o Jacuipense, foi campeão baiano sub-17 no ano passado. Né? Mas em quase todas, as finais são sempre Bavi. E aí se perde um clássico desse, meu amigo, o cara é mandado embora na mesma hora. Quer dizer, passou o ano inteiro fazendo um trabalho de bons resultados, mas porque perdeu o título, o cara é mandado embora. Quer dizer, e a qualidade do trabalho do profissional? Ficou em que momento ficou? Né? Então, mas aí que vai. Qual é o papel da base? Para mim, Claro, revelar. formar ganhando, bacana. Melhor ainda, formar ganhando. Exato. Uhum. Mas é muita coisa que influencia. A mesma coisa, Tilha, o que acontecia era cada categoria jogava de um jeito, treinava de um jeito. O treinador chegava lá, dava o treino na hora. Hoje os clubes estão se organizando. Inclusive, Marcelo Vilhena ontem, na live lá da CBF, falou que o Vitória já está preparando também essa documentação, né, de sistematizar os conceitos, né, do que o clube quer, qual modelo de jogador que o clube quer. Por quê? Porque a partir de agora, o clube diretrizes de qual tipo de jogador ele quer formar. Coisa que o Bahia já tem também e que uma série de outros clubes já tem. Né? A gente, nesses cursos da CBF, tem muito network, a gente conhece muita gente e a gente ouve muito, a gente conversa muito sobre isso. Né? A licença B, o trabalho de conclusão de curso, eu tive que fazer um currículo de formação de um clube de futebol. Então, tenho que colocar visão, missão, conteúdos, metodologia, né? Tudo, microciclo de treinamento, o que trabalha, quais são os conteúdos do sub-14, do sub... Entendeu? A gente tem que colocar tudo, a gente tem que ter o norte. Senão não fica naquela coisa, chega no outro dia, troca o treinador, começar tudo do zero. Então não tem uma continuidade. Eu falo sempre, compara o futebol
no ano, depois passa para o primeiro, segundo, quando chega a 17, está preparado para o vestibular. No futebol vai ser a mesma coisa, tem que ter uma sequência de exigência de conteúdo para que quando ele chegue lá com 17, 18, 19, 20, ele esteja preparado para o vestibular, que é ingressar no profissional. Né? Claro, vão ter os foras da curva, vão ter os fenômenos, vão sempre existir. Mas, e porque fulano foi? Fulano foi no meio de 100, de 200, de 300. Mas a maioria se perde no meio do caminho. Uhum. O Gabriel, tem uma pessoa aí, eu acho que é Mari ou Meire, não sei, Camardelli, que está perguntando, você é filho de quem? Eu acho que ela sua parenta está querendo saber quem é. Eu sou filho de Xisto, neto de Duílio, lá do Tororó. Duílio é o da Rádio Cristal? Duílio é meu tio, é irmão do meu pai. Tá. É irmão do meu pai. Mas do meu avô era Duílio também. Ah, tá. Uhum. Bom, para a gente finalizar, como eu digo sempre, o papo quando é bom, a hora voa. Faltam 7 minutos e o Instagram corta mesmo. E eu continuo com essa tese, eu prefiro não renovar lives, não aumentar, porque eu acho que ninguém tem saco para ficar na frente de um celular 2 horas de relógio para assistir, né? A pessoa chega a cansar, então eu gosto que fique o gostinho do quero mais. E aí, poxa, porque terminou e tal. E aí a gente pensa talvez num segundo tempo com a pessoa, se for o caso, num outro dia, mais adiante e tal. Então, como a hora está voando e já está perto de terminar, das minhas anotações aqui, faltam 5 minutos para acabar, eu queria que você ficasse à vontade para você falar sobre o que é que você pensa para o seu futuro. Certo que hoje você está trabalhando aí, principalmente com base e tal, mas eu vejo que você se organiza, que você se planeja para saltos maiores, né? Daqui a um tempo, saltos maiores. E o que é que você, na sua cabeça, o que é que passa aí com relação à sequência de sua carreira? O que é que você deseja chegar aonde, digamos assim? Na verdade, assim, eu tracei como um primeiro objetivo trabalhar num clube profissional. Né? Porque a gente vem daquela do amador e trabalhar num clube profissional. Né? A minha formação hoje, vamos dizer assim, a minha habilitação hoje é para trabalhar na divisão de base, que é a licença B. Né? Para trabalhar na licença A, vamos dizer assim, eu precisaria da habilitação para trabalhar no profissional da licença A, desculpa. Né? Mas que não é uma coisa que está no papel ainda. Né? Só que o convite para trabalhar no profissional, para a segunda divisão do Campeonato Baiano, na verdade, sim, eu quero primeiro, Tilé, mostrar que não é só conversa bonita, não é só curso, não é só falatório, né? A gente precisa também demonstrar competência na prática, né? Então eu tinha colocado como meta fechar 2020 trabalhando num clube, né? Porque se eu tiver, eu coloquei aqui como meta, se eu estiver trabalhando, eu faria a licença A, porque também é investimento, né? O custo ele é muito alto, né? Então eu tenho que avaliar isso tudo direitinho. Existiam algumas conversas, né? Em possibilidades, em fazer um teste, fazer seleção, mas aí parou tudo e aí meio que está uma incógnita. Né? Então, assim, eu hoje estou aqui em stand-by, continuo estudando, tenho acompanhado aí algumas lives, feito alguns cursos também, tido muito curso gratuito, eu fiz curso também particular. Vou fazer um curso agora também, já até me inscrevi, de futebol feminino, que a CBF vai promover, um curso técnico, né, eu acho, se não me engano, 20 horas. Então, assim, eu tô me qualificar. Né? Eu quero estar preparado para quando a oportunidade aparecer. Né? E aí, eu não posso esperar aparecer a oportunidade para me qualificar, porque talvez não dê tempo. Então, eu já quero estar preparado. Né? Então, a gente vai aqui fazendo publicidade. Olha aí como é bacana, né? A gente produzir conteúdo. Eu produzi uma publicação no Instagram. A partir dessa publicação, eu participei de um curso, fiz uma pequena participação num curso de um treinador mental que tinha 20 alunos, inclusive com treinadores profissionais. Ele gostou da temática também, pediu que eu falasse, abordasse esse tema. E essa produção de conteúdo também me trouxe a oportunidade de participar dessa grande live com você, que eu sempre acompanhava. Poxa, será que um dia eu vou ser convidado? Será que um dia eu vou ser convidado? Né? Enfim, eu fiz 2 lives. Fiz a live com o pessoal do Intermunicipal e fiz uma live eu entrevistando um colega. E a gente espera, porque às vezes a gente precisa ser visto também. E essa aqui também é uma oportunidade. É aquela velha frase, também. Quem não é visto não aparece. Né?
Então tem, Isso, tem que... não é lembrado, né? Não é lembrado, melhor dizendo, é. É verdade. Bom, estamos chegando ao final. Isso. Estou sendo Então, avisado aqui que falta 1 minuto e 30 para terminar. Deixa eu só responder uma pessoa aí. Essas perguntas geralmente são feitas por parentes, né? Perguntou o que é que eu acho do zagueiro Gabriel Ramos, do Jacuipense, acho que é sub-17. Bom, se é que eu estou pensando, que o pessoal chama de vovozinha, excelente zagueiro. Excelente. Agora, acho que a altura dele vai fazer ele virar um volante. Mas eu vi uma atuação desse menino no jogo Bahia e o Jacuipense no Sub-17 dentro do Etwine, quando o Bahia tinha vencido no Fazendão por 2-0 e a Jacuipense devolveu o placar por 3, que foi assim, sem nenhum tipo de exagero. Foi cinematográfica a atuação desse rapaz. Foi um negócio assim de chamar a atenção, de encher os olhos. Ele é muito bom, mas eu acho que pela estatura ele vai precisar passar para a posição de volante. Gabriel, falta só 30 segundos. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite para você. obrigado, Tilé, a oportunidade. E pedir desculpa ao pessoal que mandou pergunta aí, que às vezes a coisa está tão dinâmica que a gente não consegue responder, tá ok? Então, um abraço a todos. E muito obrigado pela oportunidade e pela audiência de vocês.